Fala pessoal, Lucas Lentini aqui de novo e a gente vai conversar hoje sobre um tema que é super legal, que eu adoro, que é dissecção aguda de aorta. Mas aqui a gente não vai ficar esgotando tudo que você precisa saber para diagnóstico, etc., fisiopatologia. A gente vai ter uma pegada bem prática hoje. Eu quero te convidar para a gente fazer a prescrição do tratamento medicamentoso da dissecção aguda de aorta. Então, bora lá. Tudo que a gente vai conversar hoje e todo o tratamento medicamentoso da dissecção aguda de aorta se baseia nisso aqui, que é tabuada. Como assim? Se você já pegou um paciente com dissecção aguda de aorta, você sabe do que eu estou falando. A gente precisa controlar no paciente com dissecção aguda de aorta o duplo produto, que nada mais é do que a frequência e a pressão arterial. Por quê? Se você bem lembra, a dissecção aguda de aorta é nada mais, nada menos que um paciente que tem um rasgo na íntima e que o sangue vai entrando na camada média e rasgando essa aorta, né? Separando as camadas da parede da aorta. E quem faz isso, esse estresse de cisalhamento, ou seja, essa força rasgadora, é o coração. E a gente quer diminuir a força com que ele rasga a aorta e a frequência com que ele rasga a aorta. Em outras palavras, duplo produto e, em outras palavras, PA e frequência. Então, o tratamento aqui medicamentoso se baseia em 3 passos: controle de dor, controle de frequência, controle de PA. Nessa ordem, por quê? A dissecção dói pra caramba em geral, né? Uns 80, 90% dos pacientes vão se apresentar com dor, os outros com síncope, com AVC, etc, não é o foco de hoje. Mas a dor, ela gera estímulo simpático. A gente sabe que dor aumenta a pressão, aumenta a frequência. Então, o primeiro passo vai ser tratar a dor. O segundo vai ser controlar a frequência. Porque a frequência a gente vai controlar com beta-bloqueadores, que muitas vezes, por si só, controlam a pressão arterial. E, além disso, se eu lançar mão de um vasodilatador, como o nitroprussiato, que a gente vai conversar mais para frente, e eu vasodilatar essa artéria, o coração vai ter uma resposta de aumentar a frequência cardíaca. E aí eu não consigo diminuir direito o duplo produto. Por isso, antes de um vasodilatador direto, eu faço beta-bloqueio, que ele impede que essa frequência cardíaca suba de forma compensatória. Então, controle da dor bem rapidamente. É uma dor forte. Então, a gente vai direto para o opioide. Veja, aqui é a única parte da aula que eu não vou dar uma fórmula de bolo. Por quê? Porque aqui cada paciente vai ter um limiar de dor, um grau de dor, e o opioide a gente tem que titular conforme resposta. Então, via de regra, o que a gente vai fazer? Vai deixar lá, morfina, 2 miligramas, a critério. Faz 2 miligramas, 3, dali 15 minutos, meia hora, o paciente ainda está com dor, faz de novo. Cuidado com disfunção renal, que isso pode acumular, né? O paciente pode ter uma intoxicação por opioide, mas via de regra, esse manejo inicial vai ser com morfina, com doses tituladas ali para a dor do paciente. Óbvio, faz dipirona também, faz o que você puder, não vai fazer anti-inflamatório, mas dipirona e morfina é um bom começo aí. Beleza, estamos controlando a dor, vamos agora para a parte mais quente, digamos assim. Controle de frequência cardíaca. Como eu já falei para vocês, a gente quer agir nos receptores beta para reduzir a frequência do coração. E a gente vai ter um alvo aí em torno de 60. Isso aqui não é muito baseado em evidência prospectiva, randomizada, etc. Mas todas as fontes que você procurar vão estar em torno de 60. 60, 70, 55, 60. O que a gente quer é reduzir a frequência. A gente quer causar o beta-bloqueio. Então, a gente tem algumas possibilidades. As duas principais vão ser o esmolol e o metoprolol. O que a gente tem que ter de conceito básico é: dissecção aguda de aorta é uma doença grave, um paciente potencialmente instável, e a gente vai usar droga parenteral, é droga intravenosa. Você não vai dar uma medicação VO para esse paciente. Primeiro, porque a gente quer um efeito rápido. Segundo, porque a gente quer um efeito certeiro. Terceiro, porque, se possível, eu quero titular essa dose. Então, a diferença do esmolol para o metoprolol é que o esmolol é uma droga de meia-vida curta. Eu vou fazer em bomba de infusão e
Se o paciente ficar com 40 de frequência, ficar hipotenso, eu simplesmente desligo ou reduzo a dose. E essa meia-vida curta vai embora logo, né? A medicação, e tá tudo certo. Por isso que é melhor. A gente tem uma falsa impressão de que a medicação na veia é mais perigosa. Pelo contrário, é muito mais segura. O esmolol, nem todo mundo tem em mão dele. Então, vai ser um foco que a gente vai dar aqui de como você vai usar. O esmolol ele tem duas fases. Ele tem uma fase de ataque e ele tem uma fase de manutenção. Então, acompanha comigo aqui, que eu fiz bem passo a passo para você entender. E apesar da gente estar falando do esmolol, isso aqui que a gente vai conversar vale para qualquer droga vasoativa. Noradrenalina, nitroprusiato, dobutamina. O conceito, aqui as contas que a gente vai fazer, você vai aplicar para qualquer droga vasoativa. Eu, há muitos anos atrás, travava a minha cabeça, fazia conta, matemática. Cara, hoje você faz assim em 3 segundos, porque você vai introjetando o método. Então, bora lá. O esmolol, ele tem uma dose de ataque que é de 500 microgramas por quilo, tá? A ampola vai ser de 10 miligramas por ml. O esmolol tem 2 ampolas, uma de ataque e uma de manutenção. Vai ficar bem claro o porquê. A dose de ataque é 500 microgramas por quilo e a dose de manutenção é 50 microgramas por quilo por minuto. E a gente vai usar essa outra ampola, que é de manutenção, de 250 miligramas por ml. Vamos pegar um exemplo de um paciente de 70 quilos, que a gente vai fazer os cálculos aqui e vai fazendo junto para você treinar. Se você quiser até, pega essa dose aqui e calcula como você faria. Dá um pause no vídeo e depois você checa como eu fiz. Então vamos lá. A dose de ataque, como eu falei, 500 microgramas por quilo, que é a mesma coisa que meio miligrama por quilo. Beleza, para facilitar nosso cálculo. Então, se é meio miligrama por quilo, 70 quilos vezes meio, né? Meio miligrama por quilo dá 35 miligramas. E a gente vai fazer esses 35 miligramas em 1 minuto. Lembra que eu falei que a ampola de ataque tem 10 miligramas por ml? Então, se tem 10 miligramas em 1 ml, regra de 3 simples, 3,5 ml tem 35 miligramas. 1 minuto, dose de ataque feita. Simples, né? Vamos para a manutenção. A manutenção é 50 microgramas por quilo por minuto. E esse é o cálculo que eu quero que vocês caprichem, porque você usa ele em qualquer coisa. A gente pensa em dobutamina, noradrenalina, niprid, nitroprusiato, tudo em micrograma quilo minuto, para você conseguir saber, para um paciente de 30 quilos e para um de 100 quilos, qual que é a dose que ele está usando. Falar em ml hora não me ajuda. Então vamos lá. Aqui para o esmolol, 50 microgramas quilo minuto, é a mesma coisa que 0,05 miligrama por quilo por minuto, né? É uma dose 10 vezes menor do que é o cálculo aqui, é 10 vezes menor do que aquela dose de ataque, né? Que era 500 microgramas por quilo, aqui é 50 microgramas por quilo por minuto. A dose de manutenção, então, é 3,5 miligrama por minuto. Por quê? Se é 0,05 miligrama por quilo por minuto, é 3,5 miligrama por minuto. Eu só fiz a conta pelos quilos. Se eu quero saber em ml hora para minha bomba de infusão, eu tenho que transformar isso em ml e em hora. Vamos começar a transformar de minuto para hora. Se a gente calculou aqui atrás que a dose de manutenção é 3,5 miligrama por minuto, eu faço isso vezes 60 minutos, eu chego em 3,5 vezes 60, 210 miligrama por hora. Opa, já estamos mais perto do ml hora. A gente está em miligrama por hora. Agora eu preciso transformar miligrama em ml. Como que eu vou saber o ml? Depende da concentração e da diluição que eu fizer a minha medicação. O esmolol, ele tem uma diluição fácil, porque as doses são todas meio pensadas nessas contas que a gente faz. A ampola de manutenção, ela é 2.500 miligramas em 10 ml, que é a mesma coisa que eu falei lá atrás, 250 miligramas por ml. Essa ampola de manutenção, ela tem essa diluição para facilitar nosso cálculo e para fazer uma solução grande que fique infundindo ao longo de horas. Não adianta eu fazer uma diluição pequenininha, preciso fazer uma diluição grande. Então eu vou pegar a ampola de 250 miligramas por ml, que ela vem numa apresentação de 2.500 miligramas em 10 ml,
e diluo em 240 ml de soro glicosado. Por quê? Aqui eu vou ter uma solução de 2.500 miligramas, que é o que veio na minha ampola, em 250 ml da solução total, que em outras palavras é 10 miligramas por ml, certo? Eu transformei aqui uma ampola de 250 miligramas por ml em uma solução de 10 miligramas por ml. Voltando então para o cálculo que a gente tinha feito, a nossa dose de manutenção era 210 miligramas por hora, que se eu fizer uma regra de 3 simples para minha solução de 10 miligramas por ml, é igual a 20 ml por hora. Seria ali 21 ml, mas a gente arredonda aqui, está tudo certo, isso não precisa ser exato. Então, recapitulando bem rapidamente, a dose de manutenção, 50 microgramas quilo por minuto, que é igual a 0,05 miligrama quilo minuto, que é igual a 3,5 miligrama por minuto, que é igual a 210 miligramas por hora, que nessa diluição que a gente fez de 10 miligramas por ml é igual a 20 ml hora. Parece complexo, mas é simples da gente fazer quando a gente faz no dia a dia. E a gente faz isso com todas as drogas, né, dobutamina, nora, e é tudo certo. Treina isso, que você vai ver como fica simples. Então eu posso usar o esmolol, porque simplesmente eu começo em 20 ml hora, está mais bradicárdico. Aí eu abaixo a dose. Tá, preciso beta-bloquear mais, eu aumento a dose. Você vai titulando isso aí, não tem muita regra, a cada 5 minutos, vai depender do seu paciente. Aqui na dissecção aguda de aorta a gente tem que ser agressivo, porque a aorta está rasgando e isso não é bom, obviamente. Então a gente vai sendo agressivo mesmo. O outro beta-bloqueador que a gente tem é o metoprolol. O metoprolol ele é mais disponível, apesar de o esmolol estar presente em vários lugares hoje em dia. Mas qual que é o problema do metoprolol? Ele não tem a meia-vida curta como o esmolol. Ele é uma medicação que a gente administra de uma vez só. A dose é 5 miligramas intravenoso em 5 minutos. Isso é importante. Você não pode fazer um bolão rápido de metoprolol, senão o paciente pode chocar. Você faz lento, 1 miligrama por minuto. É chato, eu já fiz, eu mesmo administrei, mas é isso, paciência. E aí você pode repetir a cada 5, 10 minutos com aquele alvo de frequência de 60. Mas cuidado, aqui você não consegue tirar a medicação como você faz uma medicação em bomba de infusão. Então, se o paciente tiver com 65 de frequência e você tentar fazer mais 5 miligramas, talvez você passe do ponto. Então, cuidado. Esse é o problema do metoprolol em relação ao esmolol. Ah, vou fazer mais 2,5, beleza, pode ir tentando, titulando, mas ele é menos titulável que o esmolol. Dose máxima de 15 miligramas. Controlamos dor, controlamos a frequência com o beta-bloqueador que você tiver, quiser, e vamos para o controle de PA. Ainda já fiz o beta-bloqueio, está lá 60 de frequência bonitinho, e a pressão ainda está alta, ou seja, não está no meu alvo de 100 a 120 de sistólica, vamos lá para os vasodilatadores. A gente tem dois, né, a nitroglicerina, o tridil e o nitroprusiato, niprid. Aqui na dissecção aguda de aorta, a gente quer um efeito mais potente de vasodilatação arterial. Quero baixar essa pressão rapidamente. E aqui não é lentinho, não é rápido mesmo. A gente vai com o niprid, o nitroprusiato. O nitroprusiato, a boa notícia é que a diluição é bem mais fácil. A gente tem uma ampola de 50 miligramas em 2 ml. A gente dilui em 248 ml do soro glico para ter uma solução aí de uma ampola em 250 ml. Começa em 5 ml hora e vai titulando. A cada 3, 5 minutos, pressão está alta, sobe mais um pouco. Ah, está muito alta, sobe de 5 para 8, 10, só um pouquinho, 5 para 7. Não tem muita regra. É no feeling, é no tato. E é uma medicação de meia-vida curta, qualquer coisa você desliga, baixa, aumenta. Aqui você vai pilotando. Beleza, pessoal? É assim que a gente prescreve as drogas vasoativas para um paciente com dissecção aguda de aorta, tá? Lembrando que esse paciente, principalmente se for de aorta ascendente, vai para a cirurgia. Então é jejum. A gente não vai deixar profilaxia de trombose medicamentosa, a gente não vai deixar nenhum anticoagulante, nenhum antiagregante, obviamente. E é isso daí. Espero que vocês tenham aproveitado. Segue a gente aqui no YouTube, segue a gente no Spotify, segue a gente no Instagram, que a gente tem sempre muito conteúdo. Todo dia a gente tem conteúdo novo. E é isso aí. Sempre um prazer estar aqui com vocês.
Um abraço.